Boa noite, pessoal. Quem está chegando agora, mais uma live. Está começando nesta quarta-feira. Hoje nós estaremos com a professora Juliana Lopes Gregório, da cidade de Foz do Iguaçu. E nós estaremos aí fazendo um spoiler aí do que vai acontecer no workshop de tomografia no dia 13 de setembro, aqui na cidade de Londrina. Boa noite, Jaqueline. Muito boa noite a todos vocês aí. Chame os amigos aí, os profissionais, os alunos, todos vocês aí que quer saber um pouquinho do que vai acontecer e do que vai rolar nesse workshop, tá bom? Pessoal, aguenta aí que eu vou chamar a professora Juliana, tá bom? Ontem nós tivemos uma live muito bacana ontem com o professor Cássio Rossi, ele é enfermeiro emergencista. E hoje nós estamos com a professora Juliana Lopes Gregório, já está conectando aí, professora, muito bem-vinda. Olá, tudo bem novamente? Gente, boa noite. A gente estava aqui testando, né, Dário? Deu tudo certo agora. Agora ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, bacana. E é isso aí, até falei, né, tô falando pro pessoal aqui que boa essa noite, live é uma Simone, live... a Simone entrando aí, nossa amiga, isso, né, tão querida. É verdade, Simone, bem-vinda, Simone. Sempre tá em todas as todos lives. que estão entrando aí, né, pra gente bater esse papo aí, pra dar um spoiler, né, Dário, do que eu vou levar pra vocês aí em Londrina. A gente está preparando com muito carinho mesmo, todo esse material. Eu tô nós estamos em que mês já? Tô desde abril juntando já material. A Simone sabe, lá na JPR elas me ajudam a sair catando, né? Eu vou às compras, eu sempre falo que eu vou para JPR e vou às compras para poder comprar, para levar para os meus workshops, né? Os alunos que adoram, né? Porque o material é de primeira. Eu tenho uma parceria com a Office Total, que acho que eu já comentei em outras lives, né? Que sempre estão me apoiando também. E tem um material que me enviaram, tá aqui em casa já, que vai estar aí com vocês neste workshop maravilhoso em Londrina. Olha só, pessoal. O Fad também entrou aqui. O Fad é um grande amigo meu, foi meu ex-aluno do curso técnico. E o Fad é uma pessoa aí bem bacana, aí a professora Ju. O Fad, acho que o primeiro emprego do Fad foi eu também, a primeira contratação. Fui eu que fiz, né, Fad, no hospital. Fad trabalhou na minha empresa na época, então, assim, cresceu muito. Fad começou lá no raio-x e depois foi pro centro cirúrgico. Hoje ele já tá virando doutor. O Fad se forma esse ano, médico, né? Já tá aí na fase de internato aí, finaleira já da faculdade, que orgulho, né? Eu incentivei tanto ele, apoiei tanto, falei, cara, não desiste, né? E tá aí, ó, tão jovem e já vai ser um médico. E ainda eu brinquei com ele, eu falei, a consulta tem que ser gratuita, ele que nem venha querer me cobrar. Nem adianta. Boa. É verdade. Dei apoio moral, vou cobrar em consulta. Isso é bom demais, hein? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Cada um que está acessando aí, que está entrando, participando com a gente aí, já está deixando o seu comentário aí. Muito bem-vindo. E estamos aí nessa segunda live já. Hoje, essa semana é a sequência de live, professora. Olha aí, o Fad respondendo tudo na faixa. Delícia. Viu? A gente tem que estender a mão, gente. Tá vendo como o apoio dá sempre um futuro? É verdade. É assim, ó, algo muito bacana, assim, que acontece. Eu acho assim, quando a gente tem sensibilidade, né, com o próximo, ajudar, uma coisa que eu sempre falo nas lives, até mesmo com meus amigos, assim, tem pessoas, né, que chegou em mim perguntando assim, o que você acha de fazer o curso? Porque fulano de tal falou assim que não dá, que não sei o quê, tipo assim, todas aquelas palavras negativas, né, que todos nós já conhecemos de cor e salteado. Falei, rapaz, você tem vontade de fazer, você faz. Então hoje já está concursado, hoje está trabalhando com a gente, hoje já é praticamente vice-supervisor de setor. Então, 24 anos.
de idade. Tá vendo? Olha aí. Olha que então, maravilha, assim, olha que orgulho, né? Que orgulho. Isso aí, e a pessoa chega e fala, pô, cara, que legal, agradeço muito, entendeu? Porque você sempre ajudou. E eu vejo essa história aí com a professora Juliana e com o Fad, né? E eu acho legal isso, porque assim, a gente, quando uma palavra pode destruir ou uma palavra pode incentivar. Isso, então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Tem que tomar muito cuidado, porque para fazer caveira tem bastante. A gente tem que aprender a fazer o nome. E o nome a gente constrói com honestidade, em primeiro lugar, né? Com bastante dedicação, e pode ter certeza. Até hoje eu nunca vi alguém que se dedique, que é honesto, se dá mal. Eu juro que eu nunca vi isso. Né? Então, quem entrou agora aí foi a Maruan, a professora Maruan também entrou, a Tânia Marquezine, obrigado. Boa noite, professora Maruan, nossa grande amiga, né? Presidente do CORED Paraná e incentivadora da educação paranaense na área de radiologia. Estou até muito feliz. Ontem recebi um convite da Maruan, olha, em primeira mão aqui. Então a gente também vai estar fazendo uma live em breve pelo CORED. Então, assim, é aquilo que nós vamos falar, né, no decorrer dessa live. É exatamente isso. O quão é importante as capacitações, os eventos, né? Até a Maruan, ela sabe, ela me conheceu na época da Astrospar, vindo aqui, ela viu meus alunos, né? Um projeto que eu desenvolvi com 2 alunos aqui num curso técnico, e que esse projeto virou um projeto grandioso que foi parar na JPR, a apresentação. A Maruan foi a primeira que nos convidou fora de Foz do Iguaçu para apresentar esse projeto. A Maruan veio para Foz no evento da Astrospar e ela viu a apresentação do projeto aqui, né? Ela passou no nosso stand e ela gostou bastante, e já em seguida fez o convite para a gente estar apresentando o evento que ela organizou lá em Guarapava. Então, olha só, meus alunos achando que não ia dar em nada, né? E eu sempre aquela luz de incentivo. Gente, nós somos capazes, nós podemos fazer alguma coisa. E esse projeto nasceu das dificuldades que nós tínhamos com falta de material na escola, entende? Então a gente deu um pouco de nós mesmos, né? Se dedicamos a fazer uma reforma num negatoscópio, e desse negatoscópio, dessa reforma, surgiu o outro projeto. Então uma coisa vai puxando a outra, né? E esse spoiler que a gente vai dar aqui é justamente pensando na capacitação, naquilo que a gente prepara com tanto carinho, com tanta dedicação, pensando em cada detalhe, né? Olha, isso eu acho que um aluno vai se interessar, um profissional está tendo essa dificuldade, eu vou poder ajudar ele, sanar essa dúvida. Porque quando eu comecei, gente, eu passei por muitas dificuldades. Eu tive muitos obstáculos a serem superados. O Fad, ele pode falar, porque ele acompanhou muito desse meu passado, né? Eu fui professor do Fad. Você lembra o ano, Fad? Eu nem lembro mais, porque ele era, acho que, da primeira turma de rádio do técnico. Eu acho que eu tinha 3 anos que eu estava em Foz quando eu comecei a dar aula. Então isso tem tempo, já são mais de 15 anos. Então foi nessa época aí que eu pude ter a oportunidade aí de começar na área acadêmica, na área, né, docente. Bacana, show de bola. E é bacana isso. Professora, tem quantos anos de radiologia já? 19 anos. Completo 19 anos de casa esse ano no mesmo trabalho. E tomografia. Olha, gente, eu falo que realmente é um presente assim grandioso. Eu brincava, né? Quando eu entrei, eu falava assim: eu espero um dia me aposentar nesse hospital. Eu falei isso, né? Aquela coisa de sonho mesmo, né? Entrei para radiologia, né? Consegui minha primeira vaga. E aí você sonha, você vê aquele dia a dia, você começa a sonhar. E eu mentalizei muito isso dentro daquele hospital. Eu espero poder me aposentar aqui. Olha que tá perto, falta 6 anos.
Então, gente, eu penso assim, eu falo, a gente tem que alimentar os sonhos, né? Mas lógico que juntamente com o alimento do sonho, a gente tem que batalhar por ele, né? As coisas também não vão cair do céu, não vão cair no colo. Eu fiz muito raio-x de leite, eu empurrei muito carrinho, eu ergui muito paciente. Eu me lesionei com muito. Hoje eu tenho um pouco de coleção de lesão, mas porque eu me dediquei. Então hoje eu estou colhendo esses louros, né, da minha dedicação. Hoje o plantio que eu fiz arduamente lá atrás, hoje ele me traz bons frutos. E é isso que a gente também quer proliferar, né? A gente quer estar com essas pessoas, né? Cada workshop que eu participo, cada lugar que eu piso, eu falo que eu sou muito abençoada. As energias que a gente conhece, as energias que a gente troca são maravilhosas. E é isso que faz da gente ser realmente um profissional diferente, né? Porque eu vou com uma bagagem, entrego para alguém e trago essa mala recheada de volta para mim. Então, a maior beneficiária ainda eu acho que sou eu. Porque eu vou sozinha e levo para várias pessoas. E eu trago de várias pessoas para mim, tudo aquilo sozinha. Então, assim, eu sempre venho muito recheada, de muito amor, muito carinho, muito respeito, né? As pessoas me respeitam muito. Então, assim, eu penso, cada vez que eu vou, eu tenho que fazer ainda melhor. Porque se eles me tratam assim, eles no mínimo devem ser tratados a essa altura, né? Eles têm que ter esse retorno. Porque hoje a gente sabe, gente, hoje tudo tá caro, tudo tá difícil, né? O investimento para o estudo, a gente sabe, sim, a gente tem a consciência que ele às vezes pesa. Mas eu posso garantir para vocês, gente, eu não tenho medo de falar. Eu já gastei mais de um carro, com toda certeza, financeiramente falando, nesse percurso aí de vida, só estudando, só entregando, me dedicando, buscando conhecimento, faculdade, pós-graduação, qualificação, congresso, porque nada disso é de graça, né? Tudo é pago. E eu sempre falo que esse dinheiro que a gente se desfaz não é perder, não é gastar. E sim, a gente faz um investimento, que esse investimento lá na frente você vai entender o quão importante foi. Porque tudo é necessário, tudo é importante, né? Cada curso você vai aprender algo diferente, isso é fato. Sempre vai agregar, nunca você vai perder. E é verdade. E aí trouxe, no caso, a questão do tempo da radiologia, a questão que a professora não ficou naquela situação cômoda, né? Realmente superou tudo e investiu. Nunca. Com 2 meses trabalhando, eu já me achava, ai meu Deus, eu preciso fazer mais alguma coisa, só raio-x não dá. E eu naquela agonia querendo fazer mamografia. Eu nunca tinha feito, aliás, tinha feito no meu estágio, claro que eu tinha tido a experiência. E eu gostei daquilo. Eu pensei, caramba, eu acho que eu sou capaz e eu acho que eu vou me dar bem nessa área. Confesso para vocês, gente, que mamografia é um dos exames mais difíceis de se fazer. Todo mundo banaliza quando olha um profissional executando uma mamografia. Nossa, só isso! Vocês não têm noção. No meu curso, inclusive, de mamografia, que daqui a uns tempo, acredito que nós vamos até estar levando esse curso aí para Londrina também. Opa. A mamografia, gente, se vocês imaginarem, a complexidade, a importância que a mamografia traz na vida de uma mulher, de um paciente, porque a gente atende homens também na mamo, mas o nosso público maior é a mulher. Então, se você imaginar a importância que a gente tem na vida de uma mulher fazendo apenas um exame de mamografia, aí você começa a tomar as dimensões do que é importante. Na tomografia, eu digo que a importância é o maior conhecimento possível, porque lembrando que a tomografia é um dos exames de imagem que mais emitem radiação para o nosso organismo.
cada exame, eu tenho uma tabelinha, Dário, que eu vou levar para o pessoal. Quando eu apresento essa tabelinha, que ele faz o cálculo em milisievert, de cada exame, né? Eu tenho uma tabela de exames, cada exame e o quanto ele corresponde, como ele te dá o cálculo em milisievert e lá no final ele te dá um cálculo de probabilidade de exposição à radiação natural em tempo. É assustador. Aí tem pessoas que, meu Deus, uma tomografia é isso, então um raio-x é isso, uma mamografia é aquilo e uma tomografia é isso. E aí a pessoa começa a fazer a magnificação da coisa. Aí começa a entender que não é só deitar o paciente, não é só pensar ali na localização do FOV, mas no que tudo isso vai gerar de efeitos nocivos para o paciente. Lembrando que nós temos pacientes no hospital, principalmente, que vão ficar internados até por 30 dias. Dependendo se é politrauma grave, ele fica conosco em torno de 30 dias. E nesse percurso de 30 dias, ele vai passar por algumas tomografias. Então a gente não pode deixar sorte para azar. A gente tem que ter a consciência que a responsabilidade é nossa, que está nas nossas mãos fazer da melhor forma possível esse exame para minimizar os efeitos nocivos para aquele paciente. Então a gente sabe, é uma arma, gente. A tomografia eu costumo relacionar que é uma arma, você tem que saber como usar, né? Para que usar, de que forma usar, para que isso não venha prejudicar ainda mais a saúde desse paciente, né? Sim. Olha aí, pessoal, mais um detalhezinho que a professora Juliana vai apresentar no workshop. Com certeza, então, vou mostrar todos os recursos, né, dentro do próprio equipamento. Eu consegui hoje um material de São Paulo com um colega meu, porque eu não tenho isso no meu equipamento. Inclusive, eu vou mostrar a diferença, o que você pode fazer no equipamento GE, se você não tiver a inteligência artificial a teu favor. E qual no Siemens, que já tem alguns recursos de filtros, né, associados, como você fazer. Mas na GE, eu vou te ensinar também a como você fazer da melhor forma o exame, mas a gente vai ter que alterar o fator de técnica já na aquisição. Então, eu vou ensinar os dois caminhos, porque nem todos os lugares eu vou ter um equipamento de ponta, um equipamento cheio de tecnologia, mas eu tenho que estar preparado para isso e saber usar, né? Então é isso que a gente quer trazer, porque quantos que estão também tendo a sorte, né, Dário? Eu vejo aí Brasil afora, pessoas jovens, né, começando a carreira e já estão se deparando com bastante tecnologia. Então as pessoas têm que sim, gente, se qualificar. E a qualificação é ir para uma sala de aula, sim. É você dedicar um pouquinho do seu tempo, né? A gente vai estar fazendo aí no final de semana, então não vai atrapalhar tanto a sua vida. É um dia que você vai se dedicar para você, para investir em você, para qualificar, né? Fazer você ser um profissional diferenciado, né? Você vai aprender tudo num dia? Não. Eu não sei tudo, né? Eu tô na tomografia há quase 17 anos, mas eu não sei tudo, né? Mas eu tenho uma limitação chamada equipamento, então eu trabalho dentro dos equipamentos que eu tenho. Porém, eu sou muito curiosa, então eu quero saber o que os outros equipamentos têm, e daí nós vamos entrar na fala de JPR e por aí vai. E é isso aí, vai. Bem isso. Professora, a questão da radiologia, né, foi desenvolvendo na tua vida, só pra gente não fugir muito aqui da ordem nossa aqui. Tá. Ela surgiu muitas oportunidades, né, e aí surgiu vários trabalhos, né, projeto seu que está em andamento, né, e isso partiu das suas iniciativas, né, e sair do lugar. Né? Será que tem como falar um pouquinho dessa questão do que está rolando aí, né? Dos projetos. Tanto
dos projetos, tanto é que esse workshop também faz parte do seu projeto, da sua dedicação, da sua capacitação. É uma coisa que muitas pessoas elas não conseguem identificar isso, sabe? Elas, infelizmente, algumas pessoas pensam, não, beleza, vou arrumar meu horário e vou ficar ganhando meu salário e ponto, acabou, entendeu? Exato. Não dá certo, entendeu? Isso não dá certo. Então, vai chegar um ponto da sua vida que você vai se limitar ao teu físico e o intelecto tá aqui, gente. O que tá aqui dentro, ninguém mais tira de mim. Só a morte ou o Alzheimer, eu sempre brinco, né? Posso ser acometida pelo Alzheimer e esquecer muita coisa. Mas, fora isso, ninguém vai me tirar. E olha, hoje, se eu sentar aqui nessa cadeira, abrir uma tela e começar a compartilhar materiais que eu tenho, que é um arsenal de material, de alguma forma, eu vou ter uma renda. Né? Eu acredito, eu sempre falo que o sol nasceu para todos. Há pessoas que vão preferir ter aula com A, com B, com C, e há pessoas que vão querer ouvir o que eu tenho para falar, as minhas experiências, as oportunidades que eu tive, como eu tive, de que forma consegui, né? As qualificações que a gente vai estar compartilhando. Então, o intelecto, gente, você vai precisar um dia. Por exemplo, eu cheguei numa fase de vida que eu fiz algumas escolhas. E uma delas é justamente me dedicar mais aos projetos que eu sempre sonhei e que no passado, por uma situação de prefeitura ou por coisas que não eram viáveis naquele momento, a gente não conseguiu executar. Fora isso, aonde veio tanta ideia? Eu sentei aqui e comecei a imaginar que podia ser assim. Não. Como surgiu tantas ideias? Visitando, gente. Todos os eventos, todos os congressos. A Simone, ela está aqui na nossa live. Ela sabe que isso é verdade, que não é mentira, porque ela inclusive já me acompanhou em várias. Eu chego em São Paulo, por exemplo, vou citar São Paulo porque é onde eu mais visito, né? Eu sempre falo assim, gente, a gente tem que se associar e se juntar a grandes centros, a grandes pessoas, a grandes serviços, né? Que podem estar mostrando pra gente coisas diferentes, e é isso que eu busco. Por exemplo, eu trabalho na área de serviço público, né? Prefeitura. Porém, o meu paciente que vai lá, ele não merece um atendimento diferenciado, uma qualificação do meu profissional para atender ele? Ele não merece ser atendido com dignidade, com humanização? Claro que ele merece. Eu trabalho no SUS, eu sou uma pessoa, eu trabalho no privado, eu sou outra? De forma alguma. Quem me conhece trabalhando, já me viu trabalhando no privado e na prefeitura. Eu não mudo nada, nada. O que eu puder fazer, inclusive pelo serviço público, porque são pessoas, gente, muitas das vezes pouco esclarecidas, pessoas que não sabem, que vão lá achando que você está fazendo até muita coisa. E eu sempre friso, eu falo, não, eu estou fazendo o mínimo, a minha obrigação, somente a minha obrigação. Eu não estou fazendo nada além disso. Então, quantos sonham, né, em concursar e estar no serviço público? E daí você passa toda essa etapa, você consegue, né, aquele teu objetivo, e daí você muda de ser outra pessoa, não dar valor para aquilo. Gente, isso para mim é abominável. Desculpa, mas é assim que eu penso. E nessas visitas, olha a Simone falando, visitas todos os anos em São Paulo. A gente desce em São Paulo, eu chego no aeroporto, vou pro hotel, largo as malas, a Simone é testemunha. Simone, é mentira, é verdade. Ligamos, nós já tinha feito uma conexão, eu já tinha conversado com o Mário, fomos conhecer um serviço de ressonância de 3 Teslas, que era para a gente ver a diferença de 1 Tesla, 3 Tesla, porque tinha as duas. E eu queria levar as minhas amigas, inclusive a Simone, para ter essa experiência, para ver coisas diferentes daquilo que já estão acostumados a ver nos outros serviços. Ele foi nos buscar no hotel, a pessoa, esse meu amigo, o Mário Muzial, lá de São Paulo. Ele foi buscar a gente no nosso hotel. Nós passamos a tarde inteira com ele na clínica, depois nos levou de volta.
Então, a experiência, a troca, e nesse serviço, você não acredita, cheguei lá, uma ex-estagiária minha aqui da UDC, da faculdade UDC, aluna da Patrícia Moreira, só que ela foi também minha aluna na parte de estágio. E aí eu encontrei ela lá, ela foi contratada, gente. Ela foi para fazer uma qualificação, gostaram do perfil, precisavam mais pessoas, contrataram. Ela é a que está no aparelho de 3 Tesla, essa menina, essa acadêmica. Então, olha só o orgulho que a gente vai sentindo. Tanto que a hora que eu cheguei lá, ele falou, tem uma pessoa aqui que te conhece. Falei, como assim? Você, né? Daí ele falou, não, vamos chegar lá na sala que você vai reconhecer. Gente, sério, para mim foi uma surpresa maravilhosa. A Simone viu, ela presenciou, foi uma surpresa incrível e eu fiquei muito feliz. Por mais que ela não tenha sido minha aluna na sala de aula, mas ela passou pelos nossos estágios dentro do hospital. Então, assim, a gente gera um carinho, né? A gente se unifica, não importa se é da faculdade A ou B. Passou por ali, é tudo igual, né? Ele vai se formar um profissional e a nossa missão é justamente encaminhar essas pessoas, trazer para elas um conforto muito melhor, uma acolhida, vamos dizer assim, muito melhor do que a gente teve. E a gente tem que entender que todo mundo, quando vai entrar para uma vaga nova, muitos vão nos ver como concorrentes. Muitos vão nos ver, isso aqui vai tirar minha hora extra, porque é assim, né? O cérebro cifra. Tanto a menos no meu salário, porque essa pessoinha está sendo contratada. Então, num primeiro momento, até a pessoa te conhecer, até você mostrar realmente o teu trabalho, tudo isso, vai ter alguns percalços, mas a gente não pode desanimar. E esses projetos estão crescendo. Esse projeto, Dário, em especial, que eu venho aplicando aqui, foi de um colega, o Ricardo Trujillo. O Ricardo me mostrou, olha, Juliana, eu tenho feito isso aqui com os certificados de coragem com as crianças, tem dado muito certo. Por que você não faz aí também? Aí eu falei, nossa, eu vou fazer. Gente, qual que era a minha missão? Procurar certificados coloridos para princesas e príncipes, né, com desenhos específicos, e imprimir, pedir para fazer a impressão colorida desses certificados. Só que daí a gente vai batendo em alguns paredões que a gente não pode desistir. Qual que era a próxima etapa? Passar pelo NEP, né, que é a parte que faz as normatizações do hospital, libera, isso vai para a qualidade, fazer a liberação. Então a gente teve que criar um documento onde os pais têm que assinar com o documento dele, assinar autorizando a possível, não quer dizer que eu vou fazer 10 crianças no dia e 10 crianças eu vou expor no hospital. Mas, por exemplo, eu tive uma criança que daí não teve como a gente não fazer isso. Eu abro a porta, né, para chamar, quando eu olho uma menininha toda vestida de princesa. Ela veio toda de vestido de princesa, tiara de princesa, tudo de princesa. Aí eu falei, meu Deus, uma princesa no meu corredor? E a menininha, daí eu falei assim, mas você veio de princesa, você vai em alguma festinha? Não, tia, eu vim para fazer o exame. Então, gente, olha como essa criança, ela já vem nesse mundo lúdico. E aí ela se deparou, porque ela não sabia, ela veio de casa, uma paciente eletiva, uma criança que em alguns casos, gente, aliás, em muitos casos, né, de autismo, síndrome de Down, a gente tinha que sedar essas crianças. Mobilizar uma equipe anestésica para fazer a sedação. Olha as despesas geradas e os traumas, não só na criança, quanto na família. Nós tínhamos que ter uma sala ali do lado para essa criança ficar acompanhada após o exame, até acordar, até passar o efeito anestésico. Então, gerava custos, traumas, e eu falei, não, gente, eu tenho que achar um meio de trabalhar essa parte lúdica das crianças.
Quando o Ricardo comentou comigo do projeto que ele fazia lá, eu falei, não, eu vou atrás para fazer aqui. E aí eu comecei a fazer, fui conseguir todas as autorizações. Isso já tem 2 anos. 2 anos que nosso quadro de sedação, ele reduziu 95%. É assim, ó, no meus atendimentos, eu posso falar pelos meus, né? A gente tem uma equipe de 8 pessoas na tomografia, mas no meu horário, no meu dia, que eu me recorde, nos últimos 2 anos, eu tive um autista em grau elevado que eu precisei sedar. De 14 anos, um rapazinho, e realmente ele era um grau muito elevado, ele não conseguia nem ficar parado, ele se deitava, ele levantava. Então realmente foi um caso que eu me recordo nesses últimos 2 anos. Anteriormente era meio que uma frequência, porque já vinha para nós, até comentei com o Dário, no próprio pedido eletivo, fazer com sedação. Então a gente meio que virou referência, chega aqui, já chama a equipe para sedar, né? Então a gente ou mobilizava anestesia ou mobilizava pediatria, né? O pediatra tinha que fazer as ketaminas para a gente conseguir fazer. Por quê? Porque às vezes tem suspeita de tumor cerebral, que a gente tem que fazer uma varredura sem contraste e uma com contraste. Então, imaginando toda aquela sensação do contraste numa criança, num adulto, imagina numa criança, né? É aquele calor que dá do contraste. Então, tudo isso a gente tinha um trabalhão. E com esse simples projeto do certificado de coragem, mais um kit colorir, que antes eu imprimia folhas de desenhos aleatórios, né, de super-heróis, e a gente dava esse desenho junto com o certificado para ele levar e colorir em casa. Mas a gente não tinha lápis, não tinha giz de cera, não tinha nada. E juntamente com esse projeto começando a aparecer dentro do próprio hospital, gerou uma mobilização. E aí eles já têm um projetinho que eles entregam kits de colorir para as crianças da pediatria. E quando eles viram o meu projeto e acharam super interessante como estava dando certo, porque eu fui para reuniões, eu tive que comprovar cientificamente que aquilo era viável, que aquilo estava dando um bom resultado em todos os sentidos. E eu consegui. Então isso, gente, dá uma sensação tão maravilhosa. Mas não é porque a Juliana desenvolveu isso aí e está dando certo, então a Juliana está em ênfase. Não. A minha maior alegria, gente, é quando eu consigo colocar um autista, um síndrome de Down, apenas mostrando para ele que se ele ficar quietinho no exame, ele vai ganhar aquele certificado como se fosse um presente, um bônus, que ele é corajoso, que ele é um príncipe, que ela é princesa. E ela fica quietinha, eu mostro a mesa. A minha equipe também é maravilhosa. Eu tenho uma equipe de enfermagem que nos auxilia, que são incríveis, né? Tem dom para isso. Então elas têm uma paciência, elas entram também nesse nosso mundo, né, nos auxiliando, porque é que nem eu falo, gente, eu sozinha, eu não sou nada. Uma andorinha sozinha, ela não faz verão, ela precisa de outras andorinhas, né? Então, tudo isso tá dando um resultado que foi parar na TV. Então, isso correu, porque o hospital publicou nas páginas do hospital, e o hospital foi chamado pela Rede Massa, que foram gravar uma matéria comigo, né? Foi sensacional. E olha como Deus é tão maravilhoso, porque eu falo assim, as pessoas podem pensar, a TV foi lá gravar para fazer ibope, né, e coisa para a prefeitura. Foi tão incrível, Deus foi tão, assim eu falo, que eu dependia de ter uma criança e eu olhei na minha agenda, eu tenho lá tantas crianças para atender, mas eu não sei quem é autista, quem que não é, eu vou saber quando chega. A criança do horário da gravação era um autista. O pai se emocionou, mostrou até a carteirinha, mandou filmar, isso passou na TV. Mandou filmar que ele era um autista não verbal. Ele não fala. Então é mais difícil ainda de você fazer o atendimento, que a criança não fala. Então a repórter ficou emocionada, a repórter ficou assim, que ela não acreditava, porque ela viu. Quando ele entrou assim, todo
acuado, com medo, pensando o que eu vou fazer aqui, né? E o pai junto, a gente paramenta o pai, ele fica acompanhando tudo, né? E aí, quando ela viu esse atendimento, gente, ela chegou a se emocionar, porque ela falou, gente, o pai se emocionou. O pai falou que ela achava que ele não ia fazer, porque ele achava que iam sedar também, porque ele já tinha sido sedado. Então o pai ficou bem emocionado, a equipe de reportagem ficou mais ainda, porque eles viram que é verídico. Não é um ensaio apenas para fazer uma reportagem, aparecer na televisão, não tem nada disso, né? Até porque não fui eu que fui atrás disso, nem pedi, né? Eles ficam buscando matérias para estar postando aí nas redes da televisão também, né? Sim. É muito bacana essa questão do network, né? Você conheceu o professor Ricardo? Um abraço, professor Ricardo. Exatamente, o Ricardo é um amigo, irmão sensacional. Eu falo que é um presente de Deus na minha vida radiológica, né? O Ricardo, olha, é sem palavras. Pensar que o Ricardo, eu acho que todo mundo já viu, né? Quem me acompanha sabe que eu trabalho muito ensinando cortes tomográficos com frutas. Todo mundo pensa, quem é essa louca? O que tem a ver tomografia e fruta? Ela vai fazer TC no CEASA. Cuidado com a frutose, hein? Estão usando radiação para conservar alimentos, tá? Podemos falar sobre isso também. Então, assim, eu sempre falo que os lugares que eu piso, eu falo assim, é uma bênção tão grande, Dário, que tem abrido tantas portas na minha vida. Ó, dia 13 eu tô aí com vocês, né? Dia 10 eu vou participar de um congresso internacional com a Bolívia, né? A Bolívia, eles queriam que eu fosse presencial, mas justamente que eu já tinha previamente esse compromisso firmado, né? E que a gente sempre cumpre, arrisca, né? Aquilo que a gente se propõe. E aí eu falei, olha, gente, se tiver um meio de eu participar, como eu já participei para o México também, pela plataforma Zoom, acredito que vai ser também, que é onde tem o maior público, né? E aí eu falei, sem problema nenhum. E adivinha o tema que nós vamos explorar lá? Sobre tomografia. A escala de Hounsfield, que é a escala de cinzas, que eu vou levar para vocês no Capricho. Vocês vão entender uma ferramentinha tão inocente o quanto ela é auxiliadora em dar diagnóstico, em auxiliar numa diferença de tecido que pode definir se aquilo é um líquido apenas ou é um sangue, uma hemorragia ativa. E isso a gente vai aprender no workshop. Eu vou estar levando isso aí para vocês também. Então, esse vai ser meu tema do Congresso Internacional da Bolívia no dia 10. Eu quero mandar um abraço pro professor Francisco, grande amigo, né? Olha, acabou de entrar também. O Francisco tá aí? Bem-vindo, professor. Tá aí. Sensacional. Maravilha. O Francisco também, olha, é uma gratidão, né? Ele também estar na Astrospar. Hoje o Francisco faz parte da nossa revista da Astrospar, ideia dele. Batalhamos, né, Francisco? Eu e o Francisco já vimos, é mais um projeto. Então, gente, olha quantos projetos que eu me envolvi. Justamente, eu acredito que a massa aqui que está participando, né? Maruan, Francisco, pessoas que estão sempre antenadas em trazer o conhecimento, e isso, uma coisa vai puxando a outra. E o Francisco também tinha muita vontade de formalizar uma revista da Astrospar. Ele tem uma grande experiência com isso, né? Ele já tem a outra revista que é dele. Me convidou também como orientadora de carreira da outra revista, né, a Fronteiras de Ciências, que é a revista dele também, de alguns, né, componentes. Enfim, pessoas, eu sempre falo, pessoas boas atraem pessoas boas. E o Francisco me deu uma grande oportunidade de a gente estar de novo. Inclusive, os primeiros projetos lá, os primeiros artigos lançados na Astrospar da minha época de faculdade. Coloquei lá alguns artigos que eu escrevi, eu e minhas colegas de faculdade, né? A gente fez uns projetos sensacionais aqui na época. Então, tudo isso, gente, nasceu na sala de aula, né?
Então, é outra oportunidade que você vai entender que quando você se qualifica, você abraça de verdade uma oportunidade de estudar, de se qualificar, e você se identifica tanto com aquilo como eu me identifiquei com a tomografia, isso vai te abrir portas. E amanhã ou depois, você vai poder compartilhar isso em massa. Seja isso num congresso, seja isso numa sala de aula, que inclusive vai te trazer uma renda. Porque para você ser mentor e docente da área especializada, você tem que ter um conhecimento. Você precisa do conhecimento. Porque um aluno vai te fazer uma pergunta, como que você vai responder se você não tem o mínimo conhecimento? Você vai fazer uma leitura, aí não vale a pena, né? Então, são grandes oportunidades, grandes portas que se abrem a partir da tua dedicação para essas qualificações que a gente propõe aí, que é um spoiler, justamente falando exatamente de uma qualificação. É um dia intensivo, tá? É um dia que nós vamos mal ter um tempinho para ir lá comer o nosso almoço, dar uma refrescada nos neurônios, mas a gente vem com uma avalanche de conhecimento pela manhã e após o meio-dia a gente vem com a avalanche de projetos. Vocês vão virar artistas por um dia. Pode ter certeza. No final do nosso conteúdo, no final do nosso workshop, vai ter muito projeto sendo mostrado ali, que vocês vão olhar e falar, caramba, fui eu que fiz isso. Então, hoje eu sei mais um pouquinho, hoje eu saí daqui tendo noção. Você que está começando a tua carreira e está pensando em ir para a área de tomografia, você vai ter muita noção. Eu vou deixar o melhor que eu posso. O melhor dos melhores seria nós termos um tomógrafo, né, Nai? Pôr para quebrar, pôr para fazer exame, né? Mas numa futura oportunidade, dependendo, né, a gente pode estar formalizando aí alguns treinamentos mais individuais, né, de repente, alguns cursos mais personalizados. Mas nesse primeiro momento, gente, eu posso garantir. Eu tenho rodado aí em muitos lugares com meu workshop, no Paraguai e dentro do Brasil mesmo, em várias cidades, e tem sido muito sucesso. Graças a Deus, sempre casa cheia, sempre minha sala de aula muito linda, muito animada, muito dedicada, e eu saio de lá assim, em paz, com dever cumprido, entrego tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho. Não posso dizer para vocês, você vai sair daqui, vai sentar no equipamento amanhã e vai fazer uma TC, se você não tiver o conhecimento, você dificilmente vai conseguir, mas você vai sair de lá com uma mente muito aberta. E você pode ter certeza, a hora que você entrar para um hospital, para um estágio, para um contato com o equipamento, nada mais vai ser cego para você. Tá? Você vai ter noção de muita coisa. Tudo isso que a professora falou, a gente consegue ter uma noção da falta de participantes, né, nessas capacitações, né? Tem poucos interessados ainda, né, professora? Pois e aí a gente precisa participar, né? Não apenas, né? Claro, né? O que eu venho batendo aí na tecla, Dário, pode ser até um pouco invasivo de repente, mas isso eu ouvi, gente, do John Lampiano, tá? Não foi de outra pessoa. Eu estive com ele ano passado, eu tive a grande felicidade de conhecer o autor do Bom Traje, John Lampiano. Ele mora no Texas. E ele veio para a JPR para lançar um volume do novo Bom Traje. Inclusive, ele me autografou meu Bom Traje de bolsa, né, que eu comprei. E foi uma grata satisfação poder conhecer. Quando eu me formei e vi o Bom Traje, eu pensava, nossa, onde mora essa pessoa, né, que fez tudo isso? Será que um dia eu vou ver ele? Será que um dia eu vou saber onde ele está? Ou ir num evento e encontrar essa pessoa? Olha quantos anos depois, né? Foi ano passado na JPR a primeira vez. Então, 18 anos de profissão, né? Eu tinha completado. E eu conheci o John na JPR. Nesta JPR, gente, sem mentira nenhuma, a Simone estava junto, ela acompanhou de camarote.
eu fui convidada pelo John. Eu estava andando na feira, nós estávamos num momento lá que nós paramos, demos uma sentada lá para dar uma descansada, e o John vinha com a Michele Patrícia, que é professora ali da UFPR Paraná, né, que coordena ali a parte acadêmica do curso lá, e ela é a tradutora oficial do John aqui no Brasil, e eles estavam juntos, né, porque ela vai falando, ele vai traduzindo, e o John me convidou, gente. Eu primeiro entrei meio assim, em choque, né, não tô ouvindo isso direito. Eles estavam organizando um evento no IFPR do Paraná, em Curitiba, em novembro, para os dias lá da radiologia. E eu chego, tô lá na feira, assim, ao Léo, vem o John e me faz convite para levar. Exatamente, ele queria saber dos meus projetos com os alunos. Ele queria que eu compartilhasse, porque a ideia desse evento lá de Curitiba era justamente mostrar os projetos que, de verdade, eu fiquei impressionada com a criatividade, a competência daquelas alunas do IFPR. Eu fiquei de queixo caído. Se vocês imaginarem, gente, os projetos técnicos, é curso técnico, não é tecnólogo, é curso técnico do IFPR. Se vocês tiverem a noção da grandeza daqueles projetos, é sensacional. E ele me convidou para apresentar alguns projetos que eu vinha fazendo, que eu já tinha feito com os alunos, que ele queria saber como que era a minha forma de ensinar. Ele queria ver essa apresentação. Eu choquei. Porque ele me convidou, eu pensei, não, mas lá ele não vai ir na minha sala, porque era várias salas, né? E você se apresentava em várias salas para várias turmas. Gente, quando eu entro na sala, o John tá na minha frente. Ele senta e ainda ele brinca. Ele se arruma e faz assim e fala, já tô pronto. Pode começar. Que ele estava ali como se ele fosse um aluno, ele falou. Gente, eu fiquei nervosa e emocionada ao mesmo tempo. Mas graças a Deus, né, com toda essa pressão emocional, eu consegui fazer uma boa apresentação. Ele me parabenizou. Gente, você conheceu um ídolo, uma pessoa que você nunca imaginou que se você ia conhecer mesmo ou não. Num ano, eu conheço o John e recebo imediatamente, no mesmo dia, um convite para ir participar de um evento com ele. Então, assim, eu e o professor Elvio Peretti que fomos convidados, um de São Paulo. Então, a gente foi lá justamente falar sobre o que a gente faz com os alunos. Então, foi assim, um final de semana incrível, e eu saí de lá direto para o evento do Improrce lá de Fortaleza. Então, você vê, é uma cadeia, né? É uma roda viva que não para. Esse ano, gente, eu neguei 2 eventos que eu fui convidada, porque eu não sei, acredito que alguns tiveram conhecimento, perdi meu irmão recentemente, então meu emocional tá um pouco abalado ainda, mas a gente tá aqui lutando, né, para continuar, a vida continua. Meu irmão era uma pessoa incrível, alegre, e tá fazendo muita falta na nossa família, mas eu tenho certeza que o maior orgulho que meu irmão tinha de mim era de eu ter estudado. Ele foi o meu primeiro professor, o meu mestre incentivador, sempre foi ele, o meu irmão. Meu irmão investiu tudo em mim, na minha irmã gêmea, quando a gente era criança, porque ele falava que o estudo ia mudar a nossa vida, e realmente mudou. Então, assim, e mais ainda que hoje eu faço com muito carinho meus eventos, meus trabalhos, pensando que da onde ele tá me vendo. E está orgulhoso do trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu venho buscando, né? Meu irmão era cadeirante, ele teve paralisia infantil. Então, toda vez que eu atendo um cadeirante, que eu atendo uma deficiência, e que eu sei, eu tenho isso na minha pele, na minha família, eu coloco isso muito mais amor e carinho nesse atendimento. Por quê? Porque eu tenho a sensibilidade do que ele precisa. Hoje eu participei de uma passeata com meu sobrinho especial. Então, são tudo coisas, gente, que levam a gente a mudar o nosso jeito de trabalhar,
a mudar a nossa mente, pensando, se colocando mais no lugar de quem está lá naquela mesa, que não é apenas uma pessoa, é o amor da vida de alguém, é o filho de alguém, é o pai de alguém, é o vozinho, a vozinha. Então a gente tem que fazer o nosso melhor. Inclusive no workshop eu ensino a questão técnica de como usar isso numa criança, como usar isso num adulto, como usar isso num idoso. Tem diferenças e a gente precisa utilizar. Nós precisamos parar de ser pilotos automáticos. Piloto automático, a gente deixa para o avião, deixa para o carro, né? Que envolve apenas você e aquele carro ou aquele avião que você tá, né, aí. Então, agora, quando está na sua mão a responsabilidade da saúde de alguém, a gente precisa ser responsável, a gente precisa mudar nosso formato, humanizar mais isso. E é isso que eu também forço muito, essa ideia nos workshops, de como a gente vai fazer isso. Porque todo mundo, né, Dário, pensa que a humanização dos atendimentos, ela vem apenas de uma sala bonita, colorida, luzinha, e um certificado apenas, mas não é. A humanização, gente, ela começa na escolha da sua técnica a ser aplicada naquele paciente, porque se eu errar a dose aplicada, sabendo, tendo a plena consciência de que é um equipamento que emite uma radiação muito alta, e eu não levo em consideração nenhum fator desse na hora de execução, eu vou estar penalizando. E aí aquela ideia de humanização cai por terra, né? Eu apresentei também um projeto na faculdade, eu e duas colegas, justamente sobre os pilares da mamografia, onde eu comprovei toda a parte que a humanização ela tem pilares. Eu desenvolvi até uma cartilha na época, eu tenho guardado aqui, eu acho que se quiser eu posso até levar alguma coisa para mostrar. Enfim, são ideias que eu vou estar levando, eu tenho um portfólio aqui de coisas que eu busco na JPR que eu vou estar levando. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar para vocês a importância de a gente ser abrangente, de a gente buscar novas ideias e tentar, dentro daquilo que você está aprendendo, que você está vendo, que você está sendo apresentado, trazer isso para o seu dia a dia, para o seu local de trabalho com as limitações que você tem. Uma frase do Ricardo, ele sempre fala, ele fala, fazer o nosso melhor com aquilo que temos para fazer. Então, essa frase também permeia meu pensamento diariamente, e a gente trazer dentro daquilo que a gente tem de limitação dentro da nossa sala de exame, seja ela raio-x, tomografia, mamografia, mas fazer o melhor. Tentar buscar um meio de você encaixar tudo isso que você vem aprendendo naquele exame que você vai estar executando ali com maestria e trazendo. E, gente, o resto é consequência, né? Se você fazer um trabalho bem feito, as pessoas vão conhecer isso. As pessoas vão falar. Eu sempre falo, aquele paciente que deita naquela mesa e olha para mim, no meu olho, muitos deles a gente olha pela última vez porque muitos estão graves e talvez, e esses dias eu tive uma experiência dessa que eu posso falar com propriedade porque foi recente. Uma paciente minha da clínica, da época que eu trabalhava na clínica no raio-x, ela fazia acompanhamento de lesões do punho. Ela era uma ex-técnica de enfermagem aposentada por lesões e trabalhava na Santa Casa. E ela se lesionou e ela fazia acompanhamento de raio-x comigo. Ela foi parar na minha mesa de exame, atropelada na Avenida das Cataratas de moto, se quebrou tudo, perfurou o fígado, teve uma laceração de fígado, perdeu um rim. Resumo, ela veio a óbito 3 ou 4 dias depois. Ela foi a última pessoa que, em vida, sem ser entubada, que ela falou foi eu. Ela me reconheceu, eu conversei com ela, dei um beijo nela, eu perguntei se ela estava me reconhecendo, que eu era a Juliana, que fazia os acompanhamentos. Ela me levava tapioca, ela fazia tapioca para me levar na clínica. Ela era uma pessoa muito querida, uma paciente que virou uma amiga. E ela foi, provavelmente eu fui uma das últimas pessoas que ela viu na vida, porque poucos minutos depois foi entubada, foi para o centro cirúrgico e não acordou mais.
Então, assim, quando eu vi ela no negócio de óbito, aquilo choca. Então, ali começa mais aquilo que a gente sempre vem alimentando. Como eu quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada com carinho pelas pessoas que eu atendo. Eu quero ser lembrada que eu fui educada, que eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. Porque a pessoa vai lembrar de você, isso é inevitável, seja por coisa boa ou ruim, então você pode escolher. Eu sempre falo, as escolhas são nossas, as consequências também. Então, eu tenho feito, acredito eu, um bom trabalho, plantado boas sementes e realmente estou coletando bons frutos hoje, meu trabalho sendo reconhecido, né, pessoas que eu atendo sendo agradecidas pelo atendimento, que foi humanizado de fato. Ele às vezes nem sabe o que eu estou fazendo na máquina, mas a minha consciência sabe. Então isso também a gente, né, tem que passar isso, tem que levar para frente. E todos esses detalhes, né, no caso a professora Juliana tem dado, pessoal, é muito importante pra gente. Na hora da contratação também, se a pessoa vê que você não tem um perfil, né, que tem essa sensibilidade, não se encaixa. Não né? se encaixa. Então, porque você está lidando com vidas, né? Então você tem que ter essa sensibilidade atrás do equipamento e também diante do paciente, na frente do paciente. O respeito, né? O respeito por alguém que está ali convalescente da dor, né? Da sua doença. Então, assim, tudo isso a gente vai fazer de você um profissional diferenciado. E é por isso que as capacitações, elas trazem essa oportunidade de você abrir um pouco a sua mente. De você buscar algo. Tudo isso que eu sou hoje, eu devo a muitas pessoas. A muitos lugares, a muitas energias que eu troquei. Eu devo primeiramente a Deus, mas a Deus me levou em muitos lugares, né? Me proporcionou ir a muitos lugares que eu nunca imaginei, né? Em lugares que hoje, por exemplo, hoje eu sou madrinha do Comitê do Paraguai. Era um comitê que não existia, ele não existia. Ano que vem, Mário, vai ter um grande evento aí do comitê dos 10 anos. Gente, 10 anos se passaram. Do primeiro dia. Essa semana veio na minha lembrança, mandei para a Jane, que ela está morando na Espanha. Eu mandei para ela que veio nas minhas lembranças da noite que eles vieram, o pessoal do Paraguai, aqui em casa. Que nós fizemos uma reunião na minha casa, aqui na minha sala, aonde eles vieram com um caderno. Foi aí que surgiu o comitê, gente. E eles vieram para pegar os detalhes de tudo que precisa num evento. E como que eles faziam para abrir empresa, que eles documentassem, que eles tivessem carimbo, que através disso eles iam crescer, eles iam ter outras oportunidades. Coisas que, querendo ou não, dentro do Paraguai é muito menor do que nós temos aqui no Brasil. Então hoje, ali a gente tem pessoas incríveis no Paraguai. A gente tem bons profissionais, a gente também tem profissionais que precisam melhorar, como aqui no Brasil, né? Isso tudo, gente, depende muito de nós. Então, assim, às vezes, olha aqui atrás, estão vendo lá aquele quadro? Aquele quadro ali, para mim, é uma relíquia. Aquele quadro ali, eu quase tive um troço. Foi num evento internacional aqui no Hotel Cassino Acaraí. Eles me apresentaram para mim, como madrinha do comitê, e para o Roberto Magalhães, que na época era o presidente da Astrospar. Gente, ali naquela plaquinha tem meu nome, agradecendo Brasil, parceria Brasil-Paraguai, e o meu nome. A gratidão pelo que eu fiz no Paraguai. Então, assim, hoje eles andam com as próprias pernas. Hoje eu vou de vez em quando em alguns eventos para participar com eles, Santania, Encarnação, várias outras cidadezinhas aqui, Cidade de Leste. Então, hoje eles andam por si, hoje eles têm noção de como se faz, hoje eles aprimoraram. Os primeiros eventos são, como se diz, uma maquete, né? E cada ano a maquete vai sendo completada com coisas a mais. Então, e assim é a gente. Em cada evento que você vai, em cada congresso, em cada capacitação, em cada projeto,
que você vai executar, você vai completando a sua maquete. Eu sempre gosto de falar isso, porque a maquete ela é feita. Se eu mostrar para vocês, eu tenho 2 pastas aqui recheadíssimas de certificado. Eu já enchi as pastas e agora eu estou colocando na minha memória aqui os que estão vindo agora digitalizado, porque antes não tinha, né? Isso. Antigamente era tudo mais manual, né? Mas agora que está digitalizado, eles me mandam, eu estou colocando uma pasta, minha pastinha está enchendo. Mas eu sempre falo que certificados não me definem, mas eles vão me lembrar. Eu sempre penso também no meu futuro, quando eu estiver numa cadeira de balanço lá, vovó, pensando em tudo que eu fiz na minha vida, vai ser que nem olhar um álbum de fotografia. Aí eu vou olhar, caramba, eu fiz isso. Olha que eu vou ficar um bom tempo ali olhando as minhas pastas. E nem papel de carta, porque eu adorava colecionar papel de carta quando era criança. Então, eu vejo isso ali, eu vejo os caminhos que eu percorri. E quando eu olho o certificado, olho a data, olho o layout do certificado, eu me recordo de tudo que eu vivi lá. Então, assim, eu sempre busco alimentar essas memórias dentro de mim, trazer, porque isso também alimenta com que eu possa passar, né? Então, as experiências que a gente vai ganhando, a gente vai confraternizando, vai compartilhando. E isso vai trazendo, inclusive, bastante incentivo aos novos. Então, quando você vê uma pessoa, eu vejo, tem pessoas que vêm e falam assim, Juliana, você é minha inspiração. Gente, eu fico pensando, meu Deus, não é para tanto? Então, as pessoas se inspiram em você. As pessoas querem. Caramba, Juliana, tem gente que fala assim, Juliana, você vive para lá, para cá. Falei, gente, hoje eu consigo fazer isso. Quando eu trabalhava em 3 empregos, eu não podia, eu não tinha tempo, né? Então a minha dedicação era direta só para o trabalho. Mas realmente, depois que eu saí da clínica, né, que eu dei uma desacelerada, eu consegui. Só que eu nunca me comportei e não me confortei, nem me acomodei em ficar dentro de casa. Eu sempre estou estudando, gente. Eu participo de várias webinars. Eu participo de... Esses dias eu fui fazer um curso aqui no hotel de digital, era Digital Day. Eu queria ver o que tinha no mercado, plataformas e coisas. Eu passei um dia estudando, eu paguei, fui lá. Inclusive, acho que o professor era de Londrina. Se eu não me engano, ele é daí. Eu vou dar uma olhada no perfil dele, mas acho que ele é de Londrina. Então... ele veio pra cá e eu me matriculei, achei fantástico o curso dele, tá? Adorei mesmo. Inclusive, você não acredita, daí nesse curso, por isso que eu falo, gente, os links de trabalho, eles surgem do nada. Eu sentada num curso de Digital Day, que não tem nada a ver com a radiologia, apenas com as minhas propostas, que eu estou, né, montando meu curso, estou já dando treinamentos, capacitações na clínica, mas eu queria, assim, elaborar coisas, novidades de mercado, e eu falei, eu quero estudar, eu quero saber como que faz isso, eu quero saber como que eu devo me comportar nas redes, enfim. Eu fui para a sala de aula com ele, que foi num hotel, né, num salão de um hotel, e aí eu participei, foi sensacional. No final do curso, a gente tinha que fazer uma apresentação, vender um produto. A gente tinha que utilizar todas as ferramentas que aprendemos durante o dia, fazendo a venda de um produto. E nisso eu vendi o produto. Nessa venda do produto estava o seu Kamal Osman, que, olha só, de idade, ele já é um idoso, gente, é dono de uma propriedade famosíssima de Foz, que foi a Camalito. Hoje não existe mais. Hoje ele foi para o ramo imobiliário. Ele estava lá com a equipe dele, do ramo imobiliário, para esse treinamento também, para esse curso. Ele já queria me contratar. Ele queria não, ele me deu o cartão, falou, Juliana, vai no meu escritório, você tem todo o perfil comercial que eu tô buscando, venha fazer parte do meu time e ganhar dinheiro, menina. Venha para o ramo imobiliário, você vai ser um sucesso no ramo imobiliário. Então você vê, num curso que eu resolvi ir, num sábado aleatório, do nada,
eu já saí, se eu quisesse. Vamos imaginar que eu estou desempregada e buscando um mercado. Eu já ia ter uma oportunidade. E era um curso que não tinha nenhum link da radiologia especificamente. Era um curso apenas comercial, né? Então, eu falo, tudo, gente, é oportunidade. Aonde estão as oportunidades? Aonde você vai buscar, né? Então, ali eu também vou deixar ali aberto para os nossos alunos do nosso curso a oportunidade de estarem indo para a JPR, conhecendo a JPR, e lá a gente pode marcar visitas técnicas para os nossos alunos, tá, Dário? Isso eu vou fazer um compromisso aí com nossos alunos do nosso workshop. Estarão com portas abertas para fazer visitas técnicas em São Paulo, tá? Albert Einstein, tem outras unidades que inclusive ainda eu nem consegui, que eu tenho vários convites para fazer visita. Inclusive dentro da USP, tá? Dentro do IPEM a gente consegue organizar alguma coisa. Lá tem a nossa Milta querida, física, que ela sempre também dá uma força lá pra gente. O Francisco conhece também pessoas lá que pode estar dando uma força também. Então, assim, a gente sempre está apto a melhorar, a abrir portas e dar essa oportunidade para os alunos também. Bacana. É muita informação, né? Vou colocar bem assim, escrever tudo isso. Então... Eu falei que ainda falta uma coisa no meu currículo que ainda eu penso em fazer, que é um livro. Eu ainda pretendo lançar um livro, um bom livro, e é nada a ver com coisas formais. É só com macetes. Aquilo que não tem nada no livro e que no dia a dia você se lasca todinho se você não souber. Então eu falei que o meu livro vai ser resenhas e macetes. Então ainda vou escrever isso aí, tá? Legal. Eu tô aí buscando, já tô guardando material aqui que vai me trazer ideias para isso. Sim. Então, pessoal, trazendo essa questão o spoiler, né, do curso do workshop de tomografia que vai acontecer no dia 13 de setembro, tá? Só para deixar bem frisado aqui que é 13 de setembro, as inscrições estão abertas. Eu posso deixar depois, o link está lá na bio da nossa página Radiology in Connection, é essa página que você está assistindo a live agora e participando conosco. A professora Juliana estará em Londrina no dia 13, como eu falei, das 8, o curso vai estar acontecendo das 8 da manhã às 18. Tá? É um curso fantástico, vocês já tiveram a noção aí do que vai rolar nesse dia e muito mais. Muita coisa. Tá? Então, você se aperfeiçoa, aproveita as oportunidades, procura deixar a sua assinatura nos exames, né, professor? Isso. Deixar as assinaturas no seu exame, né? Isso é muito importante. Essa é a importância. Falou muito bem, ainda bem que você lembrou disso, Dário. Eu sempre falo assinatura, mas como assim? Gente, é o seu nome, é seu ID, é sua identificação que vai naquele exame. E pode ter certeza, o médico radiologista, médicos de pronto-socorro, médicos ortopedistas, bucomaxilo, ele sabe exatamente quem fez o exame, tá? Eu tenho gravações que eu vou levar e eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando de um feedback de médico falando do teu trabalho, falando de como você atua. E isso, gente, ninguém tira de você. Só que o que hoje eu vejo, observo no mercado? É aquela questão frenética dos atendimentos e é onde você começa a deixar de lado a qualidade daquela documentação. Porque assim, o exame em si, você rastreou, você fez a execução do exame, ele vai ficar alojado no seu sistema, né? Você vai estar enviando isso para uma rede Pax, para o sistema, para o médico laudar. Mas aquele exame que fica com as reformatações, com as documentações que a maioria dos lugares trazem impressas, essa vai a tua assinatura. Gente, eu falo para vocês, é tão triste quando a gente vai como paciente para um serviço, e muitas das vezes até a gente conhece, né, o serviço, quem fez o serviço,
pessoas que a gente conhece, né, na cidade, enfim, e daí você olha um serviço executado com muita preguiça, faltando sequências, faltando séries, faltando documentação sagital, documentação coronal, 3D. O 3D, aquele conhecido como perfumaria, podem ter certeza que para um ortopedista ele não acha isso. Para um vascular ele também não acha isso, tá? O que fala que não gosta muito em 3D sempre vai ser o radiologista, porque o radiologista ele vai estar assinando também, né, a assinatura dele, então ele tem que ir em busca da realidade executada. E a realidade executada, muitas das vezes nós vamos ter dificuldades num posicionamento. Eu vou mostrar para vocês exame desafio. Exame que foi a terceira tentativa, melhor dizendo, para execução foi na minha mão. Não, outros colegas não conseguiram. Não é porque eles são menos qualificados, é porque aquilo que eu falei do macete. O macete é a tua experiência. Então, por exemplo, a Juliana, macaca velha, tá lá quase 17 anos. Eu já passei por tudo que vocês possam imaginar de dificuldade para executar um exame. Então, eu já tive paciente com zarote, que é aquela gaiola em volta do joelho, da perna, enfim, que você tem que milimetricamente medir para você conseguir passar e não rasgar todo o milho, né, perfurar o milho, fazer danificar o teu equipamento que vai gerar artefato e o custo é alto, né? Você pode ser demitido por justa causa, por mau uso, né? Por não saber usar o teu próprio equipamento. Então, tudo isso eu vou estar dando dicas preciosas para vocês no nosso workshop. E esses exames, gente, é a tua assinatura. Quando você documenta, por exemplo, eu comentei com o Dário que eu não estou podendo fazer impressão, eles não têm mais sistema no hospital. Mas a documentação, mesmo aquela que a gente faria documentando para impressão, a gente faz para o sistema. Por quê? Porque nós temos um hospital gigantesco e ele é considerado um hospital escola. E esse hospital escola é os mentores, os médicos especialistas que estão ensinando os residentes. E eles se alojam um em volta do outro, em volta de um computador para aprender. Então ali o médico ortopedista ele vai falar, olha, esse técnico aqui, nós chegamos a um ponto, eu vou tirar foto, claro, não vou expor o paciente, mas eu vou tirar foto da solicitação do sistema para você ver o absurdo que chegou de o médico solicitar na justificativa assim, todos os cortes, axial, sagital, coronal e mais o 3D. O médico colocar isso numa justificativa que deveria ser fratura, luxação, enfim, alguma justificativa para a realização. Ele escreveu isso como justificativa, porque o exame está vindo pelado. É o mesmo bloco de exame realizado para o radiologista, que ele não olha mesmo isso, porque ele tem a ferramenta no workstation dele, ele vai conseguir mexer nos planos que ele precisa e que ele quer ver. Então, existe a documentação. Por exemplo, você vai documentar um rim. O rim você não documenta assim, cortando ele reto. Você tem que fazer uma angulação do teu lote para você fazer uma documentação renal decente, para você conseguir ver o cálice renal todo. Então, são pequenos detalhes. É igual a mastoide, um alinhamento da mastoide, para você conseguir fazer um coronal decente, um coronal real. Porque a nossa mastoide, se a gente pegar uma calota craniana e olhar, ela não é reta, ela não é plana, né? Você vai ver ela sempre em oblíqua. Então, para você conseguir deixá-la reta, um coronal legítimo, ela vai estar em oblíqua. Então, são pequenos detalhes que não vão para o sistema, que o médico não consegue ver, ele não consegue ter uma real, porque o médico que vai receber esse bloco de exame lá no consultório, lá o ortopedista, ele precisa daquela documentação mais específica para ele conseguir definir o próximo passo. E ele não tem a ferramenta que o radiologista tem, o workstation, ele não tem. Então,
Tem médico que vem do pronto-socorro na minha sala, porque ele quer ver ali na hora e ele não tem as ferramentas, ele quer ver ali no computador. Então, quando você entrega isso sem que alguém venha atrás de você, é onde eu falo sobre a assinatura. É o não deixar rabo para trás. É tipo, tinha que ser o fulano. Já sei. O fulano não faz. E é assim que eles falam, tá? Exatamente. Então, como você quer ser lembrado nos corredores do hospital? Fulana não faz. O Beltrano só manda o básico. Fulana. A fulana, ela documenta tudo, ela manda o 3D, ela até filma o exame, mostrando mais rápido para nós, manda até no WhatsApp. Gente, até isso eu faço. O médico está indo para uma cirurgia e eu não vou documentar de qualquer jeito para estragar minha assinatura. Eu também não posso fazer isso para agradar os outros. Mas eu vou fazer com calma, mas eu já vou filmando, já vou mandando para o médico ir se encaminhando. Tem médico que eu pego o plantão, ele está dentro do centro cirúrgico, ele me liga: Juliana, pelo amor de Deus, documenta para mim essa face, eu estou aqui, o paciente está na mesa, não tem nada aqui, não tem coronal, não tem sagital, não tem nada. Aí você tem que largar o teu afazeres do início do teu turno para documentar algo de alguém. Isso é chato, gente. Então essas coisinhas. Eu não vou falar para vocês que eu sou perfeita, talvez eu já tenha cometido alguma gafe dessa, porque às vezes na correria a gente acaba deixando passar alguma coisa, mas sempre, todos os dias, todos os plantões, não dá. Então nessas horas que eu falo sobre a assinatura, isso é muito importante. Isso vai definir com toda certeza a tua contratação em outro lugar. Isso é certo. Você me fez eu lembrar de uma situação que o fulano, vamos falar assim, o fulano, né, fez o exame e aí ele não teve a capacidade nem de arrumar o paciente direito. Confiou que o exame deu certo. E o aparelho, nós sabemos que o aparelho reconstrói coronal, sagital, o coronal e sagital automático. Você programa. Cortou uma boa parte do exame, ele mandou pro sistema. Meu Deus. Chegou no outro dia, aconteceu exatamente isso que aconteceu no centro cirúrgico. O médico mandou um WhatsApp pra mim. Pelo amor de Deus. E aí? Como que eu ia desenrolar isso? Porque o paciente estava lá na porta do centro cirúrgico já. Isso. Desce o paciente para fazer de novo. O doutor pulou dessa altura. Aí que tá. Então, exatamente essas coisinhas, né, Dário, que a gente fala. Não é porque a gente é chato, gente. É porque a gente é detalhista. Eu sou uma pessoa, se me acham chata, eu também não sei, né? Então, pra mim, na minha frente, todo mundo dá risada. Pode ser que por trás desce a lenha. Isso não, mas também... o certinho é o chato, viu? A gente sempre é chato. Eu falo, só que até a minha equipe, eu te mostro. A minha equipe, talvez no começo, porque eu sou meio exigente, eu sou exigente com limpeza, nós somos uma equipe. Todo mundo limpa aqui, limpa ali, tudo organizado. Eu tenho essas manias de organização. Então, a minha equipe, por isso que eu falo, eu tenho uma equipe incrível. Essa equipe, eu não sei se eu me adaptei a elas ou elas a mim, mas a música corre, a música tem sintonia. E a gente trabalha numa sintonia tão maravilhosa que as coisas fluem. E essa semana que eu comentei contigo, eu peguei um gripão, tô me recuperando ainda. Eu fiquei em casa na quinta, que era meu plantão, eu não pude ir. Tive que ir pro médico, né, tomar umas injeções. Eu te mostro, eles todos preocupados. A hora que eu acordei, porque eu não tinha dormido de noite, tossindo. Aí quando eu tava amanhecendo o dia, eu consegui dar aquela cochilada. Acordei, era 8h30 da manhã. Quando eu olhei meu celular, a minha equipe inteira: Juliana, tá tudo bem? Você não vem hoje? Todos preocupados comigo, porque eu nunca me atraso. Olha só, então você vai mostrando aí que você começa a ver os detalhes de quem você se tornou. Juliana, você não se atrasa. Todos preocupadíssimos se eu tinha sofrido um acidente, porque eu nunca me atrasaria e não avisaria eles. Aí eu falei: calma, gente, eu tô bem, eu só não dormi quase, eu não vou porque eu tô bem ruim da gripe, eu não tava nem conseguindo falar. Falei: mas eu tô bem.
me perdoa. Eu apaguei aqui e acordei agora. E a outra, é uma outra auxiliar minha de sala, que ela estava, do meu dia, ela de dia. Só que ela está cobrindo férias do pessoal à noite. Então ela fez uma inversão de turno por 2 meses, tá vindo à noite. E naquele dia chamaram ela para fazer isso. Daí ela falou: Ju, eu só aceitei porque eu achei que era você. Aí ela me mandando, uma carinha de triste que não era eu. Aí eu falei, não, mas é o fulano, nosso amigo, né? Nosso parceiro também. Então você vê, as pessoas se adaptam, as pessoas se conectam. E você ouvir isso, que a pessoa, eu peguei um extra pensando que era você, é porque ela gosta do teu trabalho. Ela gosta da forma que você executa. Porque a minha equipe, ela é a sintonia que eu falo que é que nem um balé. A gente entra, a gente é metódico, né? A gente entra, coloca para aquecer os equipamentos, tomamos nosso cafezinho e começamos a nossa luta, né? Exatamente. A gente coloca lá, vai aquecendo aí, meu querido, vai turbinando. E esse é o nosso tempinho, né? Vamos tomar nosso cafezinho aqui rápido. Aquilo eu já estou atualizando o Tazi, vendo quem está lá na frente, chegou a gente, eu já temos 4 freguês, vamos buscar. Então, assim, é tudo sintonizado. Aí a gente dá aquele corre, aquela correria, faz a nossa obrigação, o que tiver de leito, daqui a pouco autorização UPA, começa a chegar UPA, a gente atende as UPA. Quando vem da 11h30, hora de almoçar, hora de pensar em quem vai primeiro, porque a gente fica em 2 e se troca, né? Então, Ju, vai você hoje, fulano vai você hoje, né? Hoje eu trouxe almoço, eu não vou descer. Então, a gente se organiza também até para isso. Voltamos, lá por 1 e pouquinho começa o fervo de novo, a gente toca o barco. Quando dá 5h30, começa a dar aquela desacelerada, daí fica mais trauma, que vai chegando no final do dia. Mas, enfim, é uma sintonia, né? Quando dá umas 4h30, com raras exceções de alguns traumas graves, eu falo, não, eu quero 15 minutinhos para minha equipe tomar um cafezinho. Então a gente dá aquela pausinha, pede para a tia da limpeza entrar em ação. Ela entra, porque eu tenho o horário dos contaminados, que é das 3 às 4. Ela entra, enquanto ela faz a limpeza, vamos para o nosso cafezinho, nosso intervalo, que também somos humanos, né? Precisamos. Então, é uma sintonia. E as coisas fluem, gente, sabe? Então, quando você está numa equipe que pensa parecido, que te ajuda, que tá ali na batalha. Por exemplo, eu estou trabalhando com colegas com menos experiências, então, quando eles têm uma dificuldade, Ju, o que você acha? Eu faço isso? Não, faz isso que vai dar certo. Eu tô aqui, ó. Eu tô no teu pé, aqui no teu suporte. Eu não tô aqui para mostrar que você sabe menos do que eu. Eu estou aqui para te mostrar o caminho, como você fazer sem a minha pessoa por perto. Você é capaz, você vai conseguir. Então, às vezes surge uma dúvida, vamos ali, vamos organizar, de repente, faz mais isso que eu acho interessante, você documentar isso. Então, a pessoa também quer saber o que você sabe a mais. Aí é bacana, porque você não está invadindo, você está sendo convidado. Né? Eu sempre sou uma pessoa que eu não gosto de invadir. Eu posso estar aqui do lado, a pessoa está fazendo errado, eu não acho que eu tenho o direito de ficar me metendo no exame. Mas se a pessoa, geralmente os que trabalham comigo com menos experiência, eles sabem da minha experiência, da minha habilidade, vamos dizer assim, e eles me perguntam, então é muito bom você poder ajudar a pessoa a querer fazer o certo. Porque é triste também, Dário, eu já trabalhei com pessoas petulantes, né? Que daí realmente não dá para você se meter, porque daí é aquela pessoa que sabe bem menos, ela não quer, se for, vamos dizer, a fulana vai me ensinar? Não, né? Entendeu? Por exemplo, uma vez teve umas tretas de treinamentos que eu nem sabia, que me colocaram na berlinda. Então, são coisas que vão surgindo. Mas a minha maturidade, meus quase 46 anos, me trouxeram muita paciência, muita tranquilidade, e que hoje eu compartilho. Olha, o silêncio, a paciência vence.
Às vezes dá vontade de gritar. Grite para dentro, né? Respira fundo, levanta, dá uma caminhada, volta, que vai tudo melhorar. Não adianta começar a bater de frente, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai virar um inferno, né? Vira uma equipe infernal. E aí o ambiente infernal para mim não dá certo, não consigo ficar. Não consigo ficar, de verdade, para mim não dá. É verdade, ótimo, maravilha. Mas é isso, gente. Eu sei que é assim, as experiências, olha, eu sento aqui, onde eu estou aqui, ó, é um quarto da minha casa, né, que eu transformei meio escritório, que é meio escritório e meio quarto de visita. E bem na frente aqui, ó, onde está meu computador, né, que eu tô aqui o celular, eu tô olhando, é um quadro que quando eu completei 4 anos de Unifil, eles fizeram uma cartolina, meus alunos, e eles acharam tanta foto minha que nem eu sabia que tinha tudo isso, né? Eles pesquisaram e imprimiram várias fotos, vários momentos da minha carreira, eu em sala de aula, eu palestrando, eu ensinando, eu em congresso e coisa. E daí eu começo a ler, olha, obrigado por toda a dedicação. Eles colocaram algumas mensagens, sempre transmitindo experiências, 4 anos de Unifil. Parabéns, professora Juliana. Obrigado por ser compreensiva. Olha só. Sorte a nossa por ter você. Então, quando eu olho para aqui, eu coloquei isso aqui como um alimento. Eu falo, toda vez que eu olho para esse quadro, eu consigo ter a dimensão de tudo que eu já fiz, né? Porque foram muitas salas de aula, muitas salas de exame, muito raio-x empurrando o carrinho, muitas salas de tomografia, muitas visitas técnicas em ressonância, que tem também de ressonância. Então, assim, aí você olha, você fala, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho e eu estou indo para o caminho certo. E claro, perfeito a gente não é, a gente comete falhas, a gente comete erros, né? Mas a gente sempre está buscando fazer o melhor e procurar os melhores acertos depois, né? Então, é assim. E eu quero compartilhar, gente, eu estou ansiosíssima para estar com vocês aí no dia 13. Tô levando esse material, é uma mala, vou ter que levar uma mala, né? Porque é muita coisa. Eu vou só mostrar aqui, deixa eu pegar uma sacola aqui, tá? Que eu arrumei o material essa semana. Ó, só essa pequena sacola aqui, gente, é meu pacote de contraste, tá? Aqui tá o ouro de todas as coisas que vocês precisam saber de contraste, tá aqui dentro. Então, é uma pequena bolsa, ela é bem altinha, só do meio de contraste, fora todo o resto que a gente tem para levar. Isso aí. Professora Juliana vai vir com tudo, hein? Se preparem que vai ser de arromba esse evento, se Deus quiser. Ela, pelo jeito ali, ela já, quando a cataratas enche assim, né? Transborda a passarela. Então vai ser nesse nível. É isso aí. Isso aí. A minha terra tem uma energia incrível, única. Mas assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu viajei para o interior de Santa Catarina, Urubici. E quando se tem uma cidade, tem muita água perto, tem muita montanha, árvores, muito arborizado, a energia é muito gostosa. É muito bom. É verdade. E assim, a gente mora em cidade grande, assim, não tem. Você tem muita coisa negativa, né? Poluição, é uma correria, barulho. É uma loucura, né, Dário? E a gente trabalha, a gente lembra que a gente trabalha com pessoas doentes. Então, a energia da pessoa doente, ela também fica com a gente, né? A gente acaba se envolvendo naquele atendimento, naquele momento de dor, né? Algumas vezes a gente tenta neutralizar, mas algumas a gente acaba se envolvendo. E isso, gente, é uma energia pesada. A pessoa com dor, a pessoa gritando, a pessoa gemendo de dor, isso traz para a gente também o nosso equilíbrio emocional fica abalado. Então, eu mesmo, não sei, alguns aqui me acompanham no particular, na minha rede social privada,
E sabe que a minha casa é plantas. Eu tenho, meu refúgio aqui em casa, a gente criou um quintal cheio de plantas, horta, peixes, eu tenho um laguinho de peixes ornamentais, né? O meu marido, né, que é o produtor dos peixes, porque ele tá ali, tá produzindo, Dário, peixe, nós já fritamos alguns, tá? A gente já tirou uma leva e estamos para tirar mais um tanto aí de peixe nos próximos dias. Então, Não pode assim, falar muito não, hein? Não passa arrastão, hein? a ração aqui tem muita. Não, Então, arrastão. Sabe o que é assim, arrastão? ah, Arrastão, quando você pega aqui a rede, arrastão, aí você arrastão, arrastão. Entendi, entendi. não fala Sim, muito alto, não. o arrastão chega e leva tudo, né? Mas Meu é Deus. verdade, gente, a energia da natureza, dos peixinhos, da alegria que eles trazem pra gente também aqui, as plantas, a minha horta, eu ir ali poder colher uma verdura da minha horta, estamos carregados de tomates. Então a gente cria meios para a gente tirar um pouco dessa energia pesada que traz, né, um hospital, traz a nossa vida cotidiana, vamos dizer assim. E de vez em quando eu me largo direto para as cataratas, né, para energizar mais ainda, tomar um banho daquela água energizadora lá. É realmente uma energia maravilhosa, a natureza imperial, com certeza. Então, gratidão, né, por eu ter nascido nessa cidade há quase 46 anos atrás, né? Então, assim, sou muito feliz, né, por ter essa energia, por ter nascido aqui. E é isso que a gente busca, né, compartilhar as energias, o carinho que a gente recebe, a gente também consegue. Eu sempre falo que aquilo que você é, a essência que você tem, é justamente aquilo que você recebe, aquilo que você vive, né? Não tem como eu viver um terremoto e exalar um sorriso, não tem, né? Eu já tive fases muito difíceis na minha vida, muito complicadas no meu começo, que realmente eu era bem para baixo, eu tinha uma energia um pouquinho apagada. Mas graças ao bom Deus, graças aos meus esforços profissionais de dia e de noite, eu nunca medi esforço para trabalhar, gente. Eu trabalhei tanto. Eu trabalhei por 10 anos da minha vida com metas profissionais que eu tive. Eu trabalhei exaustivas horas. Eu trabalhei só no Hospital Municipal, eu tenho olerites comprovados, tá? Isso está escrito, está no papel gravado. 306 horas no hospital. Trabalhava na clínica, trabalhava dando aula 2 vezes por semana no curso técnico à noite. Então, assim, eu mal dormia. Eu mal tinha minhas horas de descanso. Eu tinha um domingo por mês de descanso. Com a minha família, eu passava o dia dormindo. Né? Hoje a minha filha, Dari, ela tá indo para o mesmo caminho, tá? Então a bichinha tá na clínica, que eu deixei lá para ela, onde eu era sócia, né? E trabalhei por 10 anos. Aí quando ela se formou, treinei ela estilo multimagem e agora é ela que domina lá. A bichinha tá crescendo. E ela passou no PSS em 6º lugar, no Hospital Municipal, graças ao quê? Currículo de capacitações, cursos, experiência, 7 anos registrada, né, que ela já está, com 27 anos, né? Com 27 anos, ela já está há 7 anos na radiologia, e sempre, é que nem eu falo, não tinha como a Daniele ser diferente, até porque eu levava ela para a sala de aula pequenininha, eu levava ela pequenininha, deixava no balcão me ajudando a fazer identificação de raio-x na clínica. Então ela era o meu chaveirinho. Onde eu estava, ela estava a tiracolo. Então ela viu pai estudando e trabalhando, mãe estudando e trabalhando, e eles não podiam ser diferentes. Os meus 2 filhos, estudiosos, trabalhadores, meu filho muito bem empregado na área de ciência da computação, um grande desenvolvedor de sistema, destaque na empresa. Então é só orgulho para essa mãe, né? E a minha filha está indo para o mesmo caminho. E o diferencial da contratação da Daniele foi exatamente porque lá a eliminatória era capacitações, congressos, essas coisas. De prova de título, né? E ela tirou nota máxima. Então, assim,
com 27 anos, a minha filha já teve uma grande incentivadora para ela. Né? Eu sempre mostrei o caminho. Tanto que recentemente ela foi para o Einstein, mais uma capacitação. A qualificação em DO, a especialidade foi do Einstein também em DO. Hoje ela é referência aqui em Foz. Então, tudo isso, gente, é devido às capacitações. É essas capacitações, esses congressos, esses eventos que vão abrindo portas. É o teu network em dia, né? E nesse network você talvez vai ter a grande oportunidade do teu emprego. Verdade. Né? Ou de mais empregos, né? Bem lembrado, professor. Eu quero mandar um abraço para o professor Milton aí, que chegou aí, o professor Flávio Vieira. Milton, meu Deus, meu querido Milton, meu pai. Pegou com tudo aí já. Fazendo barulho, né, professor? Posso fazer o convite aqui também, Dário, do evento do Improce? Pode, gente, claro. Gente, nós estamos um spoiler aqui da workshop em tomografia. Vocês querem um evento magnífico e ainda conhecer o Nordeste, ir para uma praia maravilhosa, conhecer pessoas de uma energia única, que é o povo do Nordeste, são pessoas incríveis. Gente, eu me sinto tão amada e tão feliz quando eu estou pelaquela banda, pelaquela região. Eu fico tão assim, eu volto tão energizada, tão feliz, tão alegre. Eu já fui em 3 eventos do Improce, e infelizmente esse ano eu não vou conseguir ir, Milton. Eu expliquei para ele, eu tive que fazer algumas escolhas, porque eu vou ser madrinha de casamento da minha irmã gêmea. E cai na mesma escala para mim fazer uma troca. E aí eu não consegui 2 trocas, né? Não é permitido, né? Infelizmente. E aí a Dani vai estar lá, né, nos representando com toda certeza, vai fazer uma grande aula lá também, vai estar com o John Lampiano. O John vai estar no Improce, gente. Improce, com certeza. Ô, professor. Tá devendo, Dário, é verdade. Eu estou devendo. Esse Improce, gente, ele é data comemorativa dos 15 anos do Improce. E saber que desses 15 anos, 3 eu fiz parte, eu estou muito feliz. Né? E o ano passado, eu fiquei 11 dias em Fortaleza, né, Milton? Lembra que eu saí de Curitiba, fui para aí, sempre recepcionada com todo o carinho, com toda a amorosidade dessa família do Milton, que é maravilhosa, sem palavras. E eu tenho certeza que cada pessoa que tiver a oportunidade de ir vai voltar com a mesma experiência, porque eles são uma família acolhedora, são pessoas incríveis. As alunas e o pessoal do Milton, gente, lá da escola dele, é sensacional. Eu tive lá dando um curso de tomografia, né, Milton? Acho que foram 4 dias. A gente fez um bem bolado, 3 em 1, com a Andréia do Einstein, a Dani na área de DO, a Andréia na mama e eu na tomografia. Temos um curso sensacional, pessoas incríveis. Quase põe fogo aí na escola, né? Plumas e paetês e frutas, mas foi sensacional. Fiz grandes amigas, grandes novas amigas, né? Pessoas que participaram com uma energia incrível. Eu falo, a energia a gente tem que ir nos lugares para a gente sentir, né? E ainda eu ter o privilégio, né, de eu estar na praia de dia e de noite para aula. Olha só, trabalhar com elegância, né? Trabalhar com os louros já ganho durante o dia, né? Que eu ia de dia para a praia, me divertia, descansava, minha aguinha de coco, às vezes o meu drinkzinho, e à noite, sala de aula, energia maravilhosa, pessoas incríveis. À noite, no dia, quando acabou, né, a nosso compromisso profissional, a gente fez algumas confraternizações em barzinhos, em restaurantes, e a gente fez uma festa muito bonita por lá. Muitas pessoas. Você estar numa mesa de um restaurante para um almoço, e ali naquela mesa tem pessoas de 30, 40 anos de profissão, pessoas recém-chegadas, pessoas meio termo que nem eu, físicos médicos, né, doutores. Então, assim, uma mesa de tanta gente maravilhosa, de tanto, né, pessoas incríveis,
e o nosso network acontecendo a todo momento. Então, isso, gente, é a experiência do Emprors. E eu sou muito grata, de verdade, tá, Milton? Você sabe disso, né? Que a gente ama a tua família, a minha família ama a sua família, e eu tenho certeza que a tua ama a minha. E eu sou muito grata por ter conhecido o Milton no seu evento, Dário. É verdade. Você lembra? O Dário foi a nossa ponte, né? O nosso network de ponte foi o Dário. Apesar, né, Milton, dele estar devendo realmente essa visita à Fortaleza, que você não deveria adiar, não deveria adiar. Eu penso que você deveria criar uma oportunidade aí. E eu tenho certeza que tu vai amar, Dário. É sensacional. E eu conheci o Milton, gente, no evento do Radiology in Connection. E tudo isso foi lá no começo, né? As pessoas que estavam nos mesmos ideais. Valdetrudes, Milton, eu, Robertinho, todo mundo. Arrastamos CRTR, lembra que depois já arrastamos CRTR na outra, porque daí eu já fazia parte do CRTR também, você também, né? Então a gente foi ampliando os horizontes. E assim tudo, gente. Eu tenho certeza que eu não estou errada. Os horizontes, as pontes, as energias vão se cruzando através desses locais. Né? Só que a gente tem que sair da inércia, né? A gente tem que sair de dentro de casa. Eu sei que a pandemia trouxe para nós bastante do online. Dário, lembrando aqui, uma das palavras bem preocupantes e tristes do John Lampiano foi exatamente isso. Porque o John, nos Estados Unidos, lá no Texas, principalmente, ele faz parte de um grupo de pesquisas. E eles sempre estão em laboratórios, vendo os atendimentos, vendo os posicionamentos, vendo o que está melhor, o que está pior. E o que ele nos passou naquele evento foi a preocupação exata sobre esse assunto, que era, após pandemia, as pessoas indo só para online e não aprendendo nada. E indo para a prática no dia a dia e fazendo péssimos exames, regredindo o conceito. Foi isso que ele me disse com todas as letras, que a maior preocupação dele lá e da luta que ele estava encabeçando lá para mudar de novo isso, era voltar para a sala de aula. O presencial, participar. Não vamos desmerecer o online, não é isso. Eu não estou aqui para desmerecer de forma alguma. Inclusive, eu pretendo lançar um curso online. Mas o online, ele é um auxílio para você. Ele não é tudo. Você está dentro de uma sala de aula, você tendo experiência, você vendo coisas que você vai ver no teu trabalho, isso que vai ser o diferencial de qualidade nos seus atendimentos. O online, ele vai te capacitar, ele vai te abrir bastante experiência, troca de informação, mas você estando, eu sempre falo, associando um online com o presencial, aí fecha com chave de ouro, né? Então, o online, ele ajuda muito e realmente ele deu essa oportunidade de ninguém parar de estudar, né, na época da pandemia, e também abriu portas para esse contato pelas redes, né? Porém, eu penso que acabou a pandemia, então agora a gente tem que dar uma chacoalhada no esqueleto e voltar a ter novas experiências presenciais, né? Sala de aula, energia, porque a energia que nós estamos falando aqui é uma. A energia presencial, trocando figurinha, é outra. Então a gente está precisando, gente, nós estamos num mundo tão pobre de espírito, tão guerrilheiro, né? Nós estamos vivendo guerras dia após dia. Então a gente precisa se unir mais, a gente precisa estar mais conectado, a gente precisa estar mais participativo, né? Não importa a profissão. Aqui nós estamos falando da radiologia, mas isso eu estendo a qualquer profissão. Eu acho que esse calor humano, essa energia, ela também é necessária, né?
E isso vai estar ajudando, inclusive, no nosso equilíbrio emocional, né? A gente precisa Verdade. disso. Eu vou para um evento, eu dou risada, eu brinco, eu falo palhaçada, eu interajo, daí eu volto tudo aquilo de novo na minha cabeça, porque eu estou repassando. Então, é uma forma de eu também estudar mais um pouco, praticar mais. Então, tudo isso auxilia, ninguém perde, só soma. Uhum, tá certo. É isso aí, pessoal. Bom, estamos já chegando ao finalzinho É, desse spoiler do workshop de tomografia. Eu quero deixar meu agradecimento de coração mesmo a todos que participaram aí conosco também dessa quero. live. Cada um que entrou, os que puderam ficar, os que não puderam. Sim, Enfim, mas vieram dar uma espiadinha. Não sei se depois fica gravado ou não, mas fica. eu deixo o meu agradecimento de todo o coração, gente, por vocês dedicarem, né, numa quarta-feira à noite aí, que poderiam estar saindo, se divertindo, estar aqui ouvindo duas pessoas que estão interessadas em espalhar o conhecimento, em aprimorar, né, aperfeiçoar aí, levar um pouquinho a mais para vocês, com todo carinho. Obviamente, a gente vai ter um valor, né, desse workshop, que daí o Dário acho que vai falar alguma coisa sobre isso, Sim. mas é um valor, eu considero um valor bem tranquilo, bem mínimo, para tudo aquilo que a gente pretende entregar para vocês. A gente, lógico que a gente sabe que a gente também vive num mundo que é comercial, que a gente tem despesas, né? Para mim me deslocar, isso tem custas, né? O evento me leva, então tudo isso são coisas que a gente tem que entender que tem despesa, né? E essa Exato. despesa não pode sair do meu bolso ou do Dário, porque daí fica inviável realmente, né, a gente estar participando. Mas pode ter certeza que o investimento que vocês irão fazer, eu pretendo deixar para vocês o melhor de mim, o melhor que eu puder esclarecer, se tiver profissionais que já trabalham e eu puder acrescentar, ou profissionais que estão tentando entrar na carreira de tomografia, né? O acadêmico, aquele que está na sala de aula, esse que tem que pegar tudo que ele pode agora para ele poder passar isso para frente, levar para frente, trazer aí já um diferencial na sua primeira entrevista de trabalho, né? Então, tudo isso a gente pretende deixar aí para vocês nesse dia Isso. tão incrível. É isso. Coloquei agora o meu telefone, pessoal. Eu vou deixar à disposição de vocês, tá? Tire um print da tela, salve esse número e entre em contato comigo, tá? Eu prometo que eu vou dar um descontinho especial aí para quem participou dessa live agora. Assisti a live, né? Eu vou saber porque vai estar gravado, né? E aí eu vou dar um desconto para vocês, tá bom? Isso aí, Dani. O valor do curso na plataforma tá R$ 160. Tá? Então, me chame lá que eu vou dar um descontinho bem legal para você participar desse workshop incrível que a professora Juliana, ela está separando muito material que a professora Juliana vai vir no dia 13 de setembro, tá? Ela vai falar sobre planos anatômicos, vai falar sobre anatomia tomográfica, aquisição da tomografia, protocolos aplicados, angiotomografia, exame contrastados, patologias vistas na TC, metodologia ativa na anatomia, reconstruções utilizadas, meios de contraste, injetora de contraste e muito mais. Vocês viram, né? Isso Então, aí. ela vai, ó, Isso e aí. isso daí, pessoal, Inclusive, já vou dar um spoiler, que a maioria fala bomba de contraste, né? E não é isso, bomba de contraste, é injetora de contraste. E injetor de contraste. tudo isso, gente, faz o seu diferencial na hora da sua comunicação, tanto em equipe, porque o paciente não sabe dessa diferença, mas quem trabalha com você, o médico que você trabalha, ele sabe. Então, a Sim, gente precisa elevar. Nós somos profissionais indispensáveis. Indispensável. Dentro de um hospital, principalmente, ninguém faz nada sem o primeiro exame, raio-x. É o primeiro, entrou no hospital, oi, tudo bem? Pede um raio-x. né? Então, nós Oi, somos X.
o X, né? O X é em tudo. Então, a gente é indispensável. Então, por isso que nós temos que elevar o nosso nível. A gente precisa elevar nosso nível vale a pena o conhecimento, vale a pena o investimento e vale a pena você participar, gente. Eu sei que vai ser um dia intenso, né? Vai ser um dia de muita dedicação mesmo, porque você vai ser um tempo curto para muitas coisas. Mas eu estou preparando de acordo. Pela manhã nós vamos estar vendo algumas coisas importantes que a gente não pode deixar de mostrar, até porque senão vocês não vão entender o que nós vamos estar fazendo na metodologia ativa à tarde, né? Então eu preciso mostrar através da tela, principalmente, acho que vai ter um projetor, né, Dário? Sim, sim. E aí a gente vai mostrar alguns casos, algumas imagens bem bacanas, né, para vocês, algumas coisas que fazem toda a diferença na hora da execução, tá? E eu prometo que eu vou me dedicar ao máximo e trazer o melhor para Londrina, Paraná, mais uma vez. Isso. E toda vez que nós escolhemos, pessoal, alguém para vir até nossa cidade, né, trazer, dividir as experiências, trazer conhecimento, é escolhido a dedo, viu? Então, não desmerecendo nenhum profissional, porque eu conheço bastante, mas tem muitos outros que eu não conheço, tá? A professora Juliana conhece muito mais do que eu, né? Que não chegou ao meu conhecimento ainda, né? Então, a professora Juliana, ela tem bagagem, muita bagagem. Então, você que participou, você conhece alguém, chame, indique, fale, tá? Passe meu telefone para ele, eu deixo meu telefone à vontade, à disposição, para que vocês possam estar encaminhando a mensagem para mim, perguntando do curso, eu vou estar passando essa informação também, tá? E aquele descontinho especial, depois eu falo para vocês, tá? Mas valeu muito a pena, porque esse curso aí, se for pensar bem na real mesmo, vale muito mais, pelo que a professora Juliana falou, tá bom? E só um detalhe, pessoal, eu estou também promovendo um curso de imobilização ortopédica, tá? É um intensivo de final de semana também. O Dr. Danilo, médico ortopedista Danilo Piso, ele foi médico ortopedista do São Paulo, e ele vai estar no dia 29 e 30 de agosto agora. Ele juntamente com o enfermeiro José Rodrigues, estarão também trazendo esse intensivo, tá? O intensivo é algo assim, rápido, objetivo e Até preciso. Eu então, fiquei com vontade de fazer esse curso. Então, se eu morasse mais perto, eu iria me candidatar aí para fazer, porque é interessante. É uma experiência, gente. Eu trabalho ali com ortopedia, às vezes saio da tomografia para ir para a imobilização. Então é bacana você saber também o que o outro colega faz, né? E alguns locais, né? O técnico de radiologia ele também auxilia um pouco, né? Alguns locais. Quantos que eu conheço que eram do gesso e foram para radiologia, que foram na época da carteirinha do PRAP, lembra? Eles eram do gesso, eles tinham que fazer gesso e raio-x. Foi assim que eles entraram. Então, tem muitos profissionais que eu conheci, que eu trabalhei no passado, que eles eram do gesso e foram para radiologia. Exatamente. Então, conhecimento nunca é demais, né? E é muito bem-vindo, né? E assim, só a professora Juliana vai até me ajudar a lembrar disso. Dentro do hospital, poucas pessoas sabem fazer imobilização ortopédica. Tá? E quando essa pessoa falta... Eu, sinceramente, eu não sei. Eu tô vendo uns videozinhos aí, que eu me interessei pelo assunto. Eu comecei a ver vídeos, você acredita? A IA tá trabalhando, porque daí eu comecei... imobilização ortopédica. Aí, você acredita que começou a aparecer coisa de vídeo de imobilização para mim? A IA, gente, ela existe, tá? Vocês vão ver. Então, esse... Aí, pensando no que eu falei... Então, imagina essa pessoa falta. Você que conhece um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar. Não, vamos lá, vamos resolver isso aí, né? Como é que faz? Você vai fazer a tala de qualquer jeito para prejudicar o paciente? Então, a gente tem que pensar em todos os detalhes. Pelo menos o básico você vai sair já sabendo, pelo menos o básico, né? Porque o curso completo é 6 meses, o professor Milton sabe que ele tem esse curso completo, ele né? Talvez tem até esse mais. Curso completíssimo lá, é verdade. Sim. Então, a gente está até com um projeto de trazer isso para cá, mas eu falei, primeiro tem que sentir como que esse povo vai receber esse curso primeiro, para depois a gente implantar isso na cidade, né? Mas
Vamos vai dar trabalhar aí. certo. Vai dar certo, sim, tá vai bom? dar certo. Pessoal, muito obrigado, tá bom? Mais uma vez pela Ó, o participação de todos. Kellyton, meu querido. Kellyton, O Kellyton é isso foi meu aí. aluno pela online na Unifil. O Eu acho que eu Kellyton participei uma vez, uma aula que o Danilo pediu para a turma lá do pessoal online. E foi aí isso, que eu conheci o Kellyton, olha que bacana. E agora o fantástico. Kellyton já está trabalhando, já está na área, olha que Sim. orgulho. Que Inclusive que ele orgulho. ajudou no evento Radiology agora de 2024. Ele É, nos ajudou, e fantástico, eu uma falei pessoa para incrível, ele, eu viu? quero conhecer ele pessoalmente. Pode se Muito humilde matricular aí no, gente no nosso boa. workshop, que eu quero conhecê-lo pessoalmente. Já tá lá, já. Ah, é? Aí sim, aí sim. Eu falei, Ele é Kellyton, esperto. Kellyton, eu quero te conhecer. Não, mas tá certo. Pensando lá na frente, né? Como nós É falamos isso aqui, né, aí, professora? Tá é isso certo, aí. pessoal? Então tá certo. Obrigado, professora Juliana, Beijão, mais gente, uma uma vez. ótima noite para todo mundo. Que Deus abençoe vocês, Amém. a família de vocês e que a gente possa ter aí um restinho de semana super abençoado. Uma ótima Amém. noite. Obrigado. Um abraço Tchau, para todos gente. vocês. Um abraço, professora. Fica com E nos Deus. falamos aí depois. Até mais. Até Tchau, tchau. mais. Um abraço.